Amém, igreja? Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã e eu queria que vocês fizessem uma oração comigo. Feche os olhos, coloca a mão no coração e repete essa oração. Senhor Jesus, eu quero colocar a minha vida em Tuas mãos e abro o meu coração nesta manhã para a palavra que será ministrada, Senhor. Que o Teu Espírito possa agir em mim e possa mostrar tudo aquilo que eu preciso aprender nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 22, e vamos ler o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 22, vamos ler do versículo 34 ao 40. E eu quero compartilhar algo que Deus ele tem me ensinado nesses dias. A gente sempre na nossa caminhada como cristãos, como evangélicos, Deus ele sempre vai nos desafiando a coisas novas, Ele sempre vai nos ensinando coisas que vão nos elevando no conhecimento, na sabedoria. O que eu mais tenho pedido a Deus é que Ele possa me dar sabedoria, entendimento e discernimento. E a gente sabe, conforme Provérbios fala, né, que a gente possa sempre clamar a Deus por sabedoria e Deus concede a eles por livre e espontânea, e Ele os concede. E eu tenho clamado isso a Deus. E aos poucos, não que eu me considere uma pessoa sábia, não que eu me considere uma pessoa cheia de entendimento, muito longe disso, mas eu tenho passado por experiências diferentes, porque eu vejo que Deus ele vai abrindo os meus olhos para coisas que antes passavam completamente desapercebidas. E isso tem a capacidade de promover uma nova mudança e algo novo dentro de mim. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. É algo que Deus tem feito em mim e que eu gostaria que Deus fizesse em vocês. Leamos a nossa Bíblia, amém? Mateus 22, versículo 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Volta e meia, pessoas vinham até Jesus para fazer perguntas. Existia um grupo, né, entre os judeus existiam diversos grupos, e existiam os fariseus, os saduceus. Muitos deles vinham com a intenção de tentar pegar Jesus em algum erro. Mas também, como Jesus ele era mestre, ele era rabino, né, ele era mestre, muitas pessoas vinham até Jesus para obter uma direção em relação à lei. E na cultura judaica, qual era a função de um mestre? Qual era a função de um rabino? Ele tinha a função de mostrar como nós vamos aplicar a lei de Deus na nossa vida. Por exemplo, como honrar o nosso pai e como honrar a nossa mãe. Então o mestre, o rabino, ele tinha essa função. Ele ensinava as pessoas dentro daquilo que ele meditou na palavra, dentro daquilo que ele meditou na lei, em mostrar para as pessoas e para os seus discípulos como honrar o nosso pai e a nossa mãe. Isso é apenas um exemplo. Então o rabino ele tinha uma autoridade no meio do povo. Então ele tinha quase que um poder de permitir e de proibir algumas coisas. O que ele falava era quase como que lei, né? E na verdade o objetivo dele era se aproximar o máximo possível da intenção de Deus quando ele fez aquela lei. Então, quando Deus falou assim, guardai o seu sábado, né? Guarde o sábado. Qual era a intenção de Deus quando Ele falou para guardar o sábado? E qual era a intenção de Deus? Como então eu vou guardar o sábado? Então o rabino ele tinha todo esse trabalho de estudar, todo o trabalho de se preparar para então passar para as pessoas e para os seus discípulos como a lei ela deveria ser aplicada. E o mais interessante é que na cultura judaica não existia só um rabino, não existia somente um mestre.
existiam diversos rabinos, existiam diversos mestres, e cada um tinha uma interpretação diferente da lei. Cada um, por exemplo, tinha uma interpretação a respeito de como guardar o sábado. Havia rabinos, havia mestres que falavam que a pessoa ela não poderia, num dia de sábado, num dia de descanso, andar mais do que 5 quilômetros. Havia outros rabinos que falavam, você não pode andar mais do que 2 quilômetros e pode sim carregar peso. E isso não vai fazer com que você quebre o mandamento do Senhor de guardar o sábado. Cada rabino, cada mestre tinha a sua interpretação da lei. E o nome dessa interpretação que cada rabino tinha chama-se jugo. Era o jugo do rabino. Deu para alcançar até agora? Esse conjunto de regras era jugo. Então, Jesus, lá em Mateus 11, 29, 30, capítulo 11, versículo 29 ao 30, eu quero ler com vocês. E vamos lá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? E aí vem uma pergunta, né? Por que o jugo de Jesus era suave? E aí, quando a gente começa a observar e a ler as Escrituras, esse conhecimento de como funcionava a questão dos mestres, dos rabinos, essa questão do jugo, esse versículo ele tomou uma nova dimensão para mim. Porque eu confesso para vocês que eu cresci na igreja, então por diversas vezes eu li esse versículo, mas passava muito batido, né? Eu não conseguia entender essa questão do jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas com esse novo entendimento, com essa coisa nova que eu aprendi, de que na verdade eram regras, que eram interpretações da lei, algo se abriu em minha mente. E aí, pensando nessa pergunta, porque o jugo de Jesus era suave, eu quero contar a seguinte situação. Certo dia, eu estava aqui num culto de quarta-feira, e naquelas reuniões de oração, e Deus sempre falou comigo muito nos cultos de quarta-feira. Sempre naquelas orações, sempre naquelas ministrações, sempre vinha coisas novas no meu coração. Sempre vinham coisas algumas direções. E dessa maneira Deus ia trabalhando muito comigo, inclusive quando eu estava aqui, e inclusive quando eu estou aqui sempre ministrando. Deus ministrava muito o meu coração. E algo claro que veio no meu coração era que eu deveria, dentro daquilo que eu fizesse, dentro daquilo que eu falasse para as pessoas, ensinar por princípios. Isso foi antes de eu começar a estar pregando aqui com certa frequência. Então, no meu coração veio algo muito claro: ensine e pregue por princípios. Existem os mandamentos de Deus, existe toda a palavra, e dessa palavra nós temos princípios. Ensine e pregue por princípios. Então, pensando nessa direção que Deus ele me deu e que Ele me passou, eu comecei a pensar, que negócio é esse de princípios? Como é que é essa coisa de princípios? Como é que isso funciona? E a gente começa a fazer perguntas para que a gente possa alcançar respostas e assim ter novos entendimentos. Eu, não sei se vocês sabem, eu sou formado em Direito, eu estudei durante 5 anos na Faculdade de Direito, até que depois de 5 anos me tornei bacharel, e aí eu atuo, uma parte da minha atividade é trabalhando na área de Direito. E aí lá na faculdade, toda a matéria, então, como eu estudo Direito, eu aprendi a respeito de leis. E toda a matéria que eu dava lá em Direito Civil, Direito Administrativo, todas essas matérias, antes de eu aprender a lei, antes de eu aprender o que cada uma daquelas leis diziam para mim, por exemplo, um Código Civil que tem 2.000 e tantos artigos, antes de eu aprender cada um daqueles artigos, todo professor ele vinha até mim e me ensinava princípios. Então, sobre direito civil, eu aprendia todos os princípios que regiam o direito civil. Quando eu ia aprender direito administrativo, eu aprendia todos os princípios que regiam aquela matéria sobre direito administrativo. E passando na faculdade, eu não conseguia entender, achava que aquilo era uma coisa muito chata. Porque eu falava, o que isso tem a ver? Eu estou perdendo meu tempo aprendendo princípios. Quando, na verdade, o mais importante é o que está lá, é a própria lei. São os artigos, é o que eu tenho que saber para poder aplicar no meu dia a dia. Até que, mais ou menos um dia, na faculdade, depois de alguns anos, são 5 anos, lá pelo 4º ano, eu aprendendo princípios.
um professor falou assim para mim, na verdade foi uma história de uma amiga minha que estava fazendo pós-graduação. Ela falou assim, que tinha um professor, que ele era desembargador, enfim, é tipo um juiz melhorado. E aí ele falou assim para os alunos na aula de pós-graduação: olha, eu não sei muita coisa a respeito do direito, mas parte das coisas que vocês vão me perguntar aqui eu vou responder para vocês com base em 4 princípios. E isso ele estava dando aula de Código de Processo Civil, e o Código de Processo Civil tem mais de 1000 artigos. Então ele poderia responder muitas coisas com base em apenas 4 princípios. E aí eu comecei a refletir, como é que um cara, ele diz que não tem tanto conhecimento assim e vai responder toda uma lei, todas normas com base em 4 princípios. E aí eu parei para refletir. O que é um princípio? Princípio, como o nome fala, é o princípio, é o início, é a base, é o fundamento, é da onde as coisas surgem, é da onde ela vem. Quando você tem aqueles 2000 artigos do Código Civil, na verdade existem apenas entre 7 e 10 princípios, 7 e 10 princípios que embasam e ensinam todos aqueles 2000 artigos. E daí eu aprendi uma coisa: se eu quisesse aprender qualquer coisa a respeito do direito, eu deveria me focar nos princípios. Porque se eu aprendesse cada um daqueles princípios, que eram apenas 10, no caso do direito civil, um pouquinho mais, se não me engano agora, eu poderia responder muitas coisas a respeito de cada uma daquelas matérias. E Jesus, ele tinha um diferencial quando ele aplicava a lei. Jesus, a diferença dele para os outros sabinos era que ele não olhava somente para a lei. Dentro dele haviam princípios. E quando a gente lê aqui o texto de Mateus 22, 36 ao 40, a gente vai falar aqui, olha só, versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Versículo 39, vamos lá. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 40, desses 2 mandamentos dependem o quê? Então Jesus, quando ele fazia toda a interpretação da lei, tudo aquilo que a aplicação da palavra, ele aplicava como base primordial de tudo aquilo que ele ia falar, esses 2 princípios fundamentos. Não são minhas palavras, é a própria palavra de Jesus. E aí o evangelho, ele começa a tomar para mim, ele começou a tomar uma outra, uma coisa diferente, algo se abriu. E é muito interessante, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com lei, então nada mais fácil do que olhar essa situação e mostrar para vocês na Bíblia. E isso se tornou tão interessante. Eu quero ler com vocês Mateus 12, 9, 13. Capítulo 12, versículo 9 ao 13. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, isso é Jesus, né? E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Versículo 12. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Qual foi o princípio que Jesus usou aqui? Amar o próximo como a ti mesmo. Ele quebrou a lei de guardar o sábado? Não. Porque ele entendeu na profundidade aquilo que Deus queria trazer com a lei de guardar o sábado. E aí, quando eu vejo Jesus ensinando com todos aqueles ensinamentos, e o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E quando eu vejo Jesus falando, ame o seu próximo como a si mesmo, eu comecei a olhar aquilo e de uma maneira ou de outra tentar aplicar isso na minha vida. Porque não adianta nada você aprender alguma coisa e não aplicar. E aí você começa a olhar para você, a ver as suas escolhas e como você vai fazer dessa maneira.
E aí, nessas situações, a gente começa a ter a seguinte preocupação: eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Quantos de vocês já se pegaram em uma situação do sentido: Deus, eu preciso da sua direção para saber o que eu escolho, o que eu faço, para onde eu vou? E aí, simplesmente, você não teve nenhuma resposta. Isso já aconteceu com vocês? É da vontade de Deus que eu usasse essa blusa vermelha hoje? É da vontade de Deus que eu usasse essa calça? É da vontade de Deus que eu usasse esse tênis? É da vontade de Deus que eu, sei lá, que eu estivesse aqui nessa manhã? E como é que a gente responde essas perguntas do dia a dia para a gente saber se a gente está fazendo a vontade de Deus ou não? Nem sempre Deus vai responder todas as coisas, mas então o que a gente faz? A gente submete aos princípios de Deus. Se o que eu faço, ele não é fruto de um amor próprio, não é fruto de algo só para me satisfazer, mas ele reflete um amor ao meu próximo. Se o que eu faço, na verdade, a escolha que eu faço, ela reflete, na verdade, um amor a Deus, meu amigo, vai com tudo. Deus está nesse negócio. E aí, a situação é a seguinte: quando a gente aprende o princípio, a gente adquire confiança para agir. Porque eu vejo muita gente parada, porque não sabe o que fazer, porque simplesmente não ouviu algo de Deus. Quando, na verdade, algumas vezes, Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher, Ele nos dá o livre-arbítrio de fazer, desde que nós submetamos aos princípios. E eu vou dizer para você, 99% das vezes Deus não vai falar exatamente o que tem que fazer, mas em 1% das vezes Deus vai falar exatamente o que tem que fazer. Um belo dia, um irmão vai ter uma experiência e Deus vai falar: bota aquela roupa, faz daquele jeito, anda daquele lugar, vai assim, vai assado, e as coisas vão acontecer. Mas para os outros 99%, a gente aplica os princípios de Deus. E é assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer em tudo aquilo que nós vamos fazer. E aí a situação é a seguinte: a pergunta é: sob quais princípios temos fundamentado a nossa vida? E aí, essa pergunta, ela exige de nós uma autoavaliação. Exige que a gente olhe para a gente com honestidade e pense assim: Deus, o que tem fundamentado cada uma das minhas escolhas? O que tem fundamentado cada uma das coisas que eu tenho escolhido fazer no meu dia a dia, ou que eu tenho escolhido fazer no meu ministério? O que tem fundamentado? Qual é a verdade a respeito disso? E aí eu quero abrir a Bíblia, eu quero que vocês abram a Bíblia em João, capítulo 21, 15, e eu vou ler do versículo 15 ao 19. Mas antes eu preciso contextualizar um fato. Essa história fala de um encontro de Jesus e de Pedro, logo após a crucificação de Jesus e quando Jesus ele ressuscitou. Mas essa situação ocorreu por algo muito específico com Pedro. No encontro antes da crucificação de Jesus, Pedro falou assim: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Por ti eu farei tudo e eu vou morrer por ti se for necessário. E Pedro, com aquele ímpeto dele, ele falou isso e agia, ele tinha toda a certeza disso. Mas daí a um tempo mais à frente, Pedro estava onde? Estava com Jesus e os discípulos no Getsêmani. E aí chegaram todos aqueles guardas para prender Jesus. E cadê os discípulos? Onde que estavam os discípulos de Jesus? Todos correram, todos fugiram o quanto puderam. Cadê aquele Pedro que disse que ele estaria disposto a morrer por Jesus e pela causa de Jesus? Pedro, saiu fora. E além disso, ainda se cumpriu aquilo que o próprio Jesus havia falado: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Meu Deus, que amor é esse, né? Que quando está tudo bem, mas quando a porca torce o rabo, né? Como fala o nosso pastor, a coisa pula para fora. E aí, é nesse cenário no qual Pedro, ele negou a Jesus, que ele se encontra com Jesus, logo ali depois da ressurreição. E Jesus, ele aparece para os seus discípulos, e existe essa conversa entre Jesus e os discípulos. O texto original, ele foi traduzido do grego, e o grego, ele tem uma riqueza maior nas suas linguagens. Por isso,
quando no grego, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no grego, a palavra amor, no grego, existe em diversas palavras. Você, por exemplo, quando você está lendo um texto e você lê a palavra amor em grego, na verdade existem, se não me engano, 5 palavras que descrevem amor, e cada uma delas fala de um tipo de amor. Quando você lê um texto em grego e vê a palavra, vê uma frase, está escrito ágape, fala de um amor sacrificial, um amor que dá tudo por ele, que você dá tudo. Quando você pega um outro texto e vê lá fileu, escrito fileu em grego, você fala de um amor de amigo, de irmão, um amor fraternal, é um pouco menos intenso. Quando você lê o texto e vê lá eros, você fala de um amor, mas um amor com conotação de atração entre marido e mulher, nesse sentido. E essas línguas mais modernas, como o inglês, como o português, e todas essas línguas mais modernas que nós temos, ela usa apenas a palavra amor. E aí, dentro desse contexto, dentro daquilo que nós lemos, nós inferimos qual tipo de amor está sendo tratado. Deu para pegar? E aí, lendo esse texto de João 15, eu quis buscar isso no grego. Existe até um site muito interessante, Bible Hub, que ele mostra lá os textos originais. E aí a gente colocou esse texto lá para ler. Eu coloquei esse texto para ler. E eu vou ler o versículo 15 com vocês. E vou fazer algumas observações durante a leitura. Amém? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E lá no texto estava falando o amor ágape, o amor sacrificial. Quando você lê o texto original, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo, amor fileu. A resposta que Pedro deu não foi a resposta de amor na mesma intensidade que Jesus o perguntou. Isso só foi possível descobrir lendo o texto original. Mais uma vez, no versículo 16, Jesus pergunta para Simão: filho de João, você realmente me ama? Amor ágape. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Amor fileu. Amor de menos. Depois de toda aquela experiência que Pedro tinha e que ele teve, de fugir, de negar Jesus, ele começou a se questionar como discípulo. E era natural que ele respondesse dessa maneira. E aí, no versículo 17, pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Mas aí Jesus, ele já perguntou, esse amor aqui não foi o amor ágape, falou fileu, amor fileu. Ama como amigo, irmão, um amor fraternal. E aí Pedro, confrontado por aquilo, ele falou: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Apacente as minhas ovelhas. Quando Jesus ele perguntou e fez essas perguntas a Pedro, ele sabia a crise que existia dentro de Pedro, mas ele sabia também que ele podia transformar esse amor que havia dentro dele em algo muito maior. Por isso, lá no versículo 18, eu vou ler com vocês: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. As histórias contam que Pedro, ele morreu crucificado. E da maneira como ele morreu, a sentença dele era para ser crucificado, só que ele não se achou digno de morrer como Jesus. Então o que ele falou? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não quero, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus morreu. Qual a diferença entre o Pedro dessa história aqui, do início dessa história, e o Pedro que está aqui, que um dia lá na frente morreu por Deus? E esse amor que não era um amor verdadeiro, não era um amor sacrificial, se tornou um amor sacrificial. Como isso cresceu dentro dele? Como isso mudou dentro dele? Em todas as respostas de Pedro,
o que Jesus respondia para ele? Todas as respostas que Pedro falava, um amor fileu, o que Jesus respondia para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Nas 3 vezes que Pedro respondeu, o que Jesus falou? Apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus, ele dá uma chave para que o amor que existe dentro de nós, que algumas vezes nessa nossa autoanálise a gente percebe que ele não é tão profundo a quanto a gente acha que gostaria de ser. Qual foi a chave que Jesus passou? Trabalhe, se envolva, siga aquilo que eu estou falando, siga o meu mandamento, e a coisa vai crescer dentro de você. Existe uma profecia que fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E vocês percebem que na igreja você vê uma igreja cada vez mais vazia, pessoas que cada vez mais indisponíveis para o trabalho porque estão pensando na sua vida. Eu não estou falando que isso está errado, nem estou falando que você não tem que trabalhar, porque eu também trabalho. Mas existe algo aí que nós devemos observar e ter no nosso coração e ter em mente, de que é uma grande armadilha do diabo é desviar os nossos corações daquilo que realmente importa, para que o amor que poderia crescer em nossos corações, ele vá se esfriando. E aí, você pode vir à igreja todo domingo, pode assistir a palavra todo domingo, pode ouvir a palavra, pode até cantar alguns louvores, mas dentro de cada um de nós, aquele amor que nos leva a queimar e que nos leva a espalhar o evangelho por onde a gente pode e por onde a gente puder, esse amor vai se esfriando dia após dia. E aí nos tornamos o quê? Como aquele sepulcro caiado. Estamos lindos por fora, estamos aqui, estamos bem vestidos, com a camisa bonita, mas por dentro, o amor se esfriando dia após dia. E aí, Deus, ele foi me desafiando e foi me mostrando que, na verdade, eu deveria vigiar para que as intenções e sondar as intenções do meu coração. Quando eu estava optando por trabalhar mais fora do que, por exemplo, trabalhar na igreja, como eu trabalhava mais, qual era de fato a intenção do meu coração? E o que eu estava buscando? Eu estava dentro da minha busca, eu estava fazendo segundo aquilo que Jesus determinou, dentro do princípio fundamental de amar a Deus e amar o meu próximo, e aí aquilo que eu estou fazendo tem uma finalidade superior, que é amar a Deus, ou fazer aquilo que eu mesmo quero para mim, do meu jeitinho, tudo lindo e maravilhoso. E o meu desafio para vocês é que vocês reavaliem cada passo de vocês. Reavaliem tudo aquilo, todas as escolhas, para que todas as coisas possam ir bem. De forma que vocês possam fazer escolhas, de forma que vocês possam crescer, da forma que vocês possam prosperar, mas tudo dentro do princípio e daquilo que Deus determinou. E aí já existe o caminho, já existe a forma, está na palavra que nós lemos. E existem, e agora, né, partindo para uma outra parte, hoje em dia nós temos um acesso muito grande a informações. Hoje em dia, toda vez que você abre o YouTube lá, você pode ter acesso a milhares e milhões de pregações, né? De pregadores muito bons, de pessoas que falam muito bem. E é muito interessante, eu já assisti algumas vezes e a gente sempre aprende coisas novas. Mas nós estamos tendo uma nova geração de pessoas que sabem muito e fazem pouco. Não sei se vocês já se encontraram com pessoas com essa característica. E aí no mundo corporativo, existe até um jargão que fala, uma ideia, ela não vale nada. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se ela for só uma ideia, ela não vale nada. Ela não vale nada até que você vá lá e execute e a coisa possa crescer e fazer, e possa dar frutos e possa render. No mundo espiritual, a gente pode ter todo o conhecimento que a gente tem. Eu acredito que hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas, mas quando a gente não coloca em prática aquilo que Deus tem falado aos nossos corações e tem ministrado, é como se aquilo que a gente recebesse, a gente simplesmente abrisse mão. E aí você vai criando um novo estilo de pessoas obesas de conhecimento. E aí a gente faz uma comparação de pessoas obesas físicas.
né? Pessoas obesas, elas têm dificuldade de locomoção. Elas têm dificuldade de locomoção por quê? Porque se alimentaram demais e se movimentaram pouco. Como é que você soluciona um problema de uma pessoa que é obesa, além da cirurgia bariátrica? Vamos pensar aqui nas situações nas mais normais. É o quê? Se movimentar, fazer atividade, utilizar aquela energia que está sendo produzida. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o quê? É o nosso alimento. Se a gente come e não distribui para os outros, e a gente não compartilha com outros, nos tornamos pessoas obesas espirituais. E aí começa a surgir uma nova classe de crente. Uma nova classe de crente que vem para a igreja e olha assim e fala: isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi. E aí se tornam pessoas cada vez mais duras, porque elas se tornam cada vez menos suscetíveis a movimentos. Movimentos indicam o quê? Mudança. Se tornam pessoas cada vez menos suscetíveis à mudança. Pessoas que escutam a palavra de Deus e não as praticam, se tornam pessoas cheias de conhecimento, mas menos suscetíveis à mudança. Quanto mais vocês se movimentam, quanto mais vocês dão, quanto mais vocês compartilham daquilo que Deus tem dado para vocês todos os dias, através de vídeos, através das pregações aqui, algo novo é feito através da vida de vocês, algo novo vai se renovando, o amor que Deus falou que daria pela obra, ele vai aumentando e vai crescendo dia após dia, e dia após dia nós vamos experimentando algo novo do Senhor. Deu para alcançar, gente? Deu para alcançar, porque nesses últimos dias eu tenho sido desafiado a quebrar a inércia. A inércia. Existe dentro da gente aquela coisa da aparência, eu me incluo, de estou aqui, estou bem, estou legal, estou fazendo o que eu tenho que fazer, mas lá no fundo eu sei que eu poderia estar fazendo mais, eu sei que eu poderia estar me dedicando mais, eu sei que eu poderia estar fazendo mais, mas eu simplesmente não faço. E por quê? Tudo porque a gente encontrou a nossa zona de conforto. Nós somos canais de Deus. Nós somos canais. E aí Deus, ele através da sua misericórdia, ele vem através de nós, derrama do nosso espírito e ele pode nos usar e aí ministrar e trazer vida para outras pessoas. Mas quando você interrompe esse fluxo de canal, imagine que você é um rio. Imagine que você é esse leito de rio que passa assim. E a água que passa por esse leito de rio é o Espírito Santo, é o Senhor, é a água que traz vida. Nós somos esse canal. Quando nós paramos de nos movimentar na nossa vida espiritual, quando nós paramos de produzir, quando nós paramos de dividir aquilo que Deus tem trazido para nós, é como se a gente pegasse o rio e fizéssemos uma barragem. E a água que podia fluir ali, para de fluir. Só que o que acontece? Naquele rio ali, o que existe ali nas margens do rio? Existem o quê? Animais. Existem o quê? Existem pessoas. Existem o quê? Existem peixes que nadam por ali. E quando você para aquele fluxo de água, o fluxo do Espírito, sabe o que acontece? Aquele rio seca. E o que acontece com a vida que vive em volta ali? Morre. Enquanto você reter a água do Espírito, enquanto você não deixar fluir aquilo que Deus tem dado para você, quantas vidas estão morrendo? Quantas vidas estão aí indo para o inferno porque simplesmente você não está deixando fluir o conhecimento e aquilo que Deus tem trazido no seu coração para ministrar as pessoas que precisam ser salvas. Quando eu tomei conhecimento disso, eu falei: meu Deus, me perdoa, porque por muitas vezes eu me calei por ser uma pessoa, por ser cômodo, me calei por ter vergonha, me calei porque achava que eu não falava bem, me calei porque outras pessoas poderiam fazer muito melhor do que eu fazia. Mas lendo a Bíblia e lendo a história de Moisés, isso é citado só uma vez. A gente sabe de toda a história que foi feita, né, da libertação do povo, daquela história de que o povo ele estava no deserto e o mar se abriu, de que não tinha água no deserto, bateu na rocha e a água fluiu. Mas você sabe uma coisa que hoje seria um ponto altamente de desvantagem para Moisés, se ele estivesse no nosso mundo de hoje? Ele era gago. Quantas vezes na história dele você ouve isso? Uma vez. Quando ele fala para Deus. Mas quando ele decide, com o defeito dele, com as limitações dele, fazer o que ele tinha que fazer,
Ele foi lá e fez tudo aquilo que aconteceu, é claro, com o poder de Deus, é claro, com a misericórdia de Deus. E aquilo que o tornava pequeno, e aquilo que poderia me tornar pequeno hoje, se tornou apenas uma mera citação lá no início do livro, onde quem falou foi o próprio Moisés, porque nem Deus, ele estava ligando para isso. Nem Deus, quando Deus chamou, ele sabia da alimentação de Moisés, ele sabia que Moisés era gago, e sabia de cada coisinha que havia em Moisés, que poderia ser um limitador, mas ele foi lá e fez. E aí, o que falta? O que falta para a gente? O que falta para você? O que falta para mim? Começa a fazer essa pergunta, porque quando eu comecei a fazer essa pergunta, isso começou a gerar uma crise dentro de mim. Porque não dá. A gente vive falando, Deus, eu quero avivamento, eu quero ser transformado, eu não aguento mais, meu coração ele está duro, meu coração ele não está mais tão quebrantado como ele estava. Mas você já parou para pensar que você tem feito o que tem que fazer? Você tem dado daquilo que você tem recebido? Porque se você não der, o que vai acontecer é que você vai se tornar um obeso espiritual, com dificuldade de se mover, com dificuldade de mudar. E talvez, e aí fica aí uma sugestão, a única coisa que falta para cada um de nós, e eu me incluo, é que a gente se movimente. Que a gente dê o primeiro passo, logo em seguida o segundo, logo em seguida o terceiro, o quarto, e as coisas vão mudar. E o rio de Deus, aquele rio que estava seco, ele vai poder começar a fluir e vai começar a gerar vida dentro de nós. No nosso interior fluirão rios de água viva. Então esse rio de água viva que flui em nós, através de nós, pode fluir através de nossas vidas para outras vidas que poderão conhecer o amor e a graça de Deus. Isso é maravilhoso, porque aí nós encontramos o nosso propósito e agimos dentro do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? Todos nós sabemos. Nós estamos aqui para exaltar, para engrandecer, para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando a gente sai disso, por comodidade, ou seja lá o que for, a coisa para. Então se desafia a movimentar, se desafia a mudar dia após dia, se desafia a mudar. Deus, na palavra anterior, uma coisa que eu aprendi é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, né? Aquilo que move, aquilo que está dentro de você que queima. Mas se a gente não coloca em prática, a gente coloca também, tudo a perder. Porque não adianta nada. Não adianta nada. Nós nos tornamos pessoas cada vez mais paradas, cada vez mais retidas. Então esse é o desafio, que a água do Espírito e tudo aquilo que Deus tem ministrado para você, você possa liberar. Então sendo prático, pensa aí agora, o que você, ao sair daqui da igreja, pode fazer? O que você pode fazer? Começa a pensar em uma coisa. Eu vou sair daqui, eu vou postar alguma coisa no meu Instagram, uma frase legal, eu vou marcar uma pessoa, o que eu vou fazer? Começa a pensar em situações práticas, porque dessa maneira, sabe o que acontece? A gente começa a construir a nossa vida, e aí lá na Bíblia fala, aquele que escuta a minha palavra e não coloca em prática é semelhante àquele que constrói a sua casa na areia, e vindo a tempestade, arranca tudo. Mas aquele que escuta a minha palavra e coloca em prática é semelhante àquele que constrói a sua casa na rocha. Colocar em prática a palavra de Deus. O que está impedindo de que você hoje, terminando o culto, procure algum líder, os pastores e fale, olha, eis-me aqui, vamos lá, vamos trabalhar, eu quero mudar. Eu sei que eu tenho algumas limitações, mas vamos lá, vamos movimentar. Porque eu sei que algo pode fluir de mim, eu sei que muitas vidas poderão ser abençoadas. O que está prendendo você nessa cadeira? O que está prendendo? O que está prendendo você no seu celular ou nas coisas? Muda. Gente, basta apenas uma decisão. Vai lá, dá o primeiro passo e aí as coisas vão começar a acontecer. E eu creio que o avivamento e aquilo que a gente busca, aquela mudança, aquela coisa que a gente não consegue mudar, sabe o que vai acontecer? Vai mudar. Vai mudar porque a gente vai começar a colocar em prática, e a vida, aonde não havia vida, vai começar a gerar coisas novas, e aí dali vai começar a florescer novos jardins, novas vidas, coisas novas virão até você. Tudo porque você deu, tudo porque nós, eu falo você, mas eu também me incluo na palavra, tudo porque nós
decidimos dar o primeiro passo e vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer. Esquece toda a sua incapacidade, esquece tudo isso. Vamos colocar isso agora diante de Deus. Vamos falar para Deus pedir perdão para Deus, porque Deus, Ele quer que você simplesmente se movimente. Se movimenta, não precisa fazer nenhum movimento grande, não. Eu sei que se você tem... Deus um dia falou para você no seu coração de que você seria, não sei, vamos falar aí, uma pessoa que abriria projetos de pregação em diversos lugares. Não precisa fazer isso agora, mas dê o primeiro passo. Qual o primeiro passo que você pode fazer? Eu não sei, o primeiro passo que eu posso fazer é abrindo um pequeno grupo na minha casa. O primeiro passo que eu posso fazer é me engajando em algum ministério para poder começar dali a dar o primeiro passo e fazer uma coisa nesse sentido. Você é um discípulo de Jesus ou não? Quem aqui é um discípulo de Jesus? Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus é aquele que aprende do mestre, é aquele que adquire o conhecimento do mestre e depois faz o quê? É enviado e vai e prega as boas novas. E as coisas acontecem. Se você se considera um discípulo de Jesus, se você considera uma pessoa que está aqui e que busca a presença de Deus, um discípulo de Jesus, eu te desafio a dar o primeiro passo, de ir, de fazer, de se movimentar. E tudo aquilo que você queria que acontecesse, pela palavra de Deus, vai mudar. Eu tenho certeza disso. Todos nós aqui que levantamos a mão, inclusive eu, o nosso desafio é a gente dar o primeiro passo. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. E aí, eu tenho certeza que a palavra ela não vai voltar vazia. Amém?